Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje vamos trabalhar a produção textual, a produção de textos, tá bom? Espero que vocês estejam aí, primeiramente, tendo uma ótima semana, que já tenham entregue todas as provas, tenho certeza que vocês foram muito bem na prova e que conseguirão ótimas notas, né? Estamos torcendo por isso. Então, hoje a nossa aula é de interpretação textual. Vamos utilizar o nosso livro de português grosso, que contém algumas atividades, e vamos trabalhar aqui a interpretação textual, já no nosso segundo capítulo, tá bom? Iniciamos agora o capítulo 2 do nosso livro, onde vamos trabalhar aí o texto teatral. Tá? Temos o texto teatral como gênero principal, que inclusive já foi um dos gêneros que nós trabalhamos em sala, tá bom? Já trabalhamos esse gênero textual em sala de aula, e também estamos trabalhando ainda aí na aula de gêneros textuais. Então, vamos agora para esse gênero, vamos agora para o capítulo 2 do nosso livro, beleza? Vamos ver aí, realizar essas atividades, realizar algumas atividades de interpretação textual, tá bom? E, por fim, continuarmos aqui com o segundo capítulo do nosso livro, tá bom? Bem, já peço que vocês abram seus livros aí, livro de português, livro grosso, tá bom? Na página 61. Página 61 do livro de português grosso, tá bom? Enquanto vocês estão abrindo o livro de vocês, eu vou colocar o cabeçalho da nossa escola aqui, tá? Então, pessoal, quando vocês abrirem o livro de vocês, já temos aqui a introdução do nosso livro. Deixa eu abrir aqui para vocês, compartilhar aqui com vocês a minha tela. Pronto. Já no início temos aqui a introdução ao nosso segundo capítulo, onde vamos trabalhar aqui o texto teatral. Por ser um gênero textual que nós já trabalhamos, as características dele não nos importam mais, pois nós já trabalhamos, né, essas características, essa estrutura. Então, vamos focar apenas nas atividades interpretativas, tá bom? Vamos ler aqui um pequeno roteiro que apresenta 3 personagens: o assaltante 1, a assaltante 2 e o homem, ok? Dupla ação. Vamos ler aqui o resumo da cena. Cena: uma esquina escura, um homem parado no meio da rua, chegam 2 assaltantes, vindos um de cada lado, armados e falando quase ao mesmo tempo. Os dois, em quase uníssono, mãos ao alto. O homem, levantando os braços, diz: o assaltante 1, um momento, colega, eu cheguei primeiro. Assaltante 2, o colega está equivocado, quem chegou primeiro fui eu. Assaltante 1, não é verdade, quando acabei de dizer ao alto, o senhor ainda estava em mãos. Assaltante 2, absolutamente. Eu trabalho dentro da maior ética. Jamais roubei cliente de um colega. Assaltante 1, eu invoco o testemunho do cliente para o homem. O senhor, que tem uma aparência de pessoa honesta, quem lhe apontou primeiro a arma? Homem, os senhores me desculpem, mas eu não gosto de dar palpite no trabalho dos outros. Assaltante 2, colega, o cliente está sendo retido desnecessariamente.
Assaltante 1, culpa sua, se não fosse colega, o cliente já teria sido atendido, despachado e já estaria a caminho de casa. Para o homem, pode abaixar os braços. Homem abaixando os braços. Obrigado. Assaltante 2. Então, como vamos resolver esse impasse? Homem, posso dar uma sugestão? Eu estou com 200 na carteira, 100 para cada um. Assaltante 1. Não, senhor, eu não trabalho com abatimento. Assaltante 2. Eu também não, é tudo ou nada, sem desconto. Assaltante 1. Então não tem assalto. O 2. Não tem assalto. O senhor está liberado. Boa noite. Assaltante 1. Boa noite. Saia em cada qual para o seu lado. Homem, é por isso que eu digo, quanto mais ladrão, melhor. Ok, pessoal, bem interessante. Eu não esperava que tivesse esse desfecho aí, na realidade. Há ladrões aparentemente bem cultos e educados, tá? Bem interessante, né? Então, vamos lá agora para o vocabulário aqui, beleza? Aí temos aqui o vocabulário, como vocês já sabem, algumas palavras aí que não são muito utilizadas. Temos aí uníssono, ética, invoco, retido e impasse. Acredito que são vocábulos que não são necessários que vocês copiem, considerando que são muito comuns de serem vistos, né? Uníssono é como se fosse ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Que soa, tem um som ao mesmo tempo. Ética são os valores que guiam o nosso comportamento, que definem a nossa personalidade. Invoco, o verbo invocar, né? Retido, mantido preso, ou seja, ele foi ali e teve um impasse, foi preso. E o impasse é uma situação complicada, uma situação de difícil resolução. Tá bom? Muito bem, eu achei interessante esse texto aqui. Como vocês sabem, ele trabalha aqui o texto teatral, tá bom? As características do texto teatral. E devido a isso, a que a gente já viu, na verdade, a gente vai agora realizar as atividades, tá bom? Pronto. Agora eu vou passar aqui para o quadro, nosso quadro virtual, e realizarmos as atividades aqui. Para as nossas atividades. Começamos aqui com o primeiro quesito. O primeiro quesito diz o seguinte: o texto assalto duplo retrata uma situação cotidiana? Explique. O texto assalto duplo retrata uma situação cotidiana? Explique. O que é que vocês acham, pessoal? Esse texto, ele traz aí uma situação real, cotidiana, que de fato acontece ou não? Qual é a opinião de vocês quanto a isso? Claro que não, né, pessoal? Claro que não. Não existe assalto duplo, né? Não existe uma situação onde um assaltante ele vai deixar de te assaltar porque tem outro lá. Claro que não. Tá? É um texto fictício, tá bom? Então, não. A resposta é não. É um texto fictício, tá bom? Que de fato não é real. Beleza? Segundo, os assaltantes se expressam utilizando uma linguagem formal ou informal? O que é que vocês acham? Eles se expressam utilizando uma linguagem formal ou uma linguagem informal? Eles se expressam, pessoal, utilizando uma linguagem formal. Eles falam de maneira bem culta, né? Vocês percebem a forma como eles se expressam, é até de se admirar, né? Você fica até impressionado. Interessante, né? Como eles se expressam aí. Então, eles utilizam uma maneira formal. Para quem não sabe, a linguagem formal e linguagem informal, tá? Tem uma diferença. A linguagem formal é usada em situações que exigem um certo cuidado ao falar. Entrevistas de emprego, contatos com pessoas superiores, né, hierarquias. Já a linguagem informal é a maneira mais cotidiana de se falar, utilizando jargões, utilizando gírias, expressões, né? E a formal é aquela maneira onde você precisa se policiar mais e utilizar o português padrão, a norma padrão do português. Tá bom? Muito bem. Vamos para o terceiro agora.
Essa linguagem está... Essa linguagem está adequada à situação e aos personagens? O que é que vocês acham? Essa linguagem ela está adequada à situação e aos personagens? Não, pessoal. Ela não está adequada à situação e aos personagens. São assaltantes. Se a pessoa é assaltante, certamente ela não tem uma boa escolaridade e naquela situação ali não é ideal que ele se expresse daquela forma tão formal, né? Até porque não existe um assaltante bonzinho. O assaltante não é bonzinho. É incoerente isso daí. Não, então não. Pronto. Quarto quesito. Esse tipo de linguagem quebrou sua expectativa como leitor porque Max Nunes a utilizou. Bem, essa resposta é pessoal, mas na minha resposta pessoal, sim. Esse tipo de linguagem quebrou a minha expectativa, porque um assalto a gente espera que alguma coisa ruim vá acontecer, mas na verdade foi justamente o contrário. A linguagem deles demonstra formalidade, demonstra respeito, demonstra ética, né? Então, com certeza, a gente teve uma surpresa aí no desfecho e no enredo desse texto teatral, né? Então, com certeza. Porque Max Nunes utilizou, talvez ele queria realizar uma crítica à questão do assalto, né? A situação vivida pelos personagens. Então, o texto, na verdade, é como se fosse uma ironia, né? O texto, justamente, ele tem essa intenção de trazer um sentimento de ironia, tá bom? Quinto, a ilustração aborda um ponto de vista comum ao texto teatral que você leu. A ilustração aborda um ponto de vista comum ao texto teatral que você leu. Que ponto de vista é esse? A ilustração aborda um ponto de vista comum ao texto teatral que você leu. Que ponto de vista é esse? E aí? Bem, a única parte em comum que acontece aí é o fato de nós estarmos em constante perigo a todos os momentos, né? Em todos os lugares onde nós vamos, para onde nós vamos, nós nos deparamos com situações como essas, tá? Situações de assalto, situações de vulnerabilidade social, onde nós estamos ali à mercê desses bandidos, né? À mercê da violência, não temos nenhuma segurança, não temos nenhum refúgio, né? Então, a ilustração é essa, né? A única coisa em comum com o texto é essa, é a nossa situação de fragilidade, tá bom? Vamos agora para o sexto. Ao escrever Duplo Assalto, o autor teve como objetivo a encenação, o que fica evidente quando analisamos a própria estrutura do texto. Aponte dois elementos estruturais que permitem identificar esse texto como uma peça teatral. Agora vocês vão trabalhar aí a questão da estrutura do texto, tá bom? Que nós vimos a estrutura do texto teatral e nós já tivemos aula sobre isso, tá bom? Identifique aí dois elementos nesse texto que identificam a estrutura do texto teatral. Vejam aí, qual dois elementos que identificam a estrutura do texto teatral? Então, dois elementos que indicam a estrutura textual do texto teatral é justamente a descrição das falas dos personagens e a descrição das cenas,
Se vocês perceberem no texto, deixa eu mostrar para vocês aqui. O texto, como vocês veem aí, ele mostra a descrição da cena e a descrição dos personagens, tá? Ele mostra a descrição da cena e a descrição dos personagens. Então, são dois elementos necessários no texto teatral. Totalmente necessários para a realização do texto teatral. Tá bom? Muito bem. Vamos agora para o próximo quesito. Vamos para o sétimo quesito. Deixa eu colocar aqui. Vamos, sétimo quesito. O sétimo quesito diz o seguinte. Como a vítima é chamada pelos assaltantes? Esse termo é usual para esse contexto? Como é que eles são chamados pelos assaltantes? E é usual para o contexto? Explique-se sim ou não. A resposta aí, pessoal, para essa pergunta é não. Ele é chamado de quê? Ele é chamado de cliente. Então, o autor dessa peça teatral aí, talvez ele tenha tido como base fazer uma referência à questão das lojas, né? A questão das lojas, das vendas, né? Ele se refere a vítima, né? Como cliente, né? A gente sabe que ele não é um cliente. Então, ele faz aí uma analogia, ele compara os assaltantes como vendedores e a vítima como cliente. Ele trata aí o assaltante como se ele fosse um vendedor querendo fazer o seu serviço. E a vítima do assalto é tratada como se fosse um cliente. Tá? Então, o termo não é usual para esse contexto. Claro que não, né, pessoal? Numa situação de um assalto, ele não vai ser tratado como cliente, muito menos ter o seu direito de cliente. Isso é de certo, tá bom? Vamos agora responder o oitavo quesito. No início do texto, o autor indica o posicionamento dos personagens. Seguindo essa posição, podemos concluir que... Vamos lá. Seguindo essa posição, podemos concluir que... Letra A. Os assaltantes vieram pelo mesmo lado da rua. Letra B. A vítima vinha andando pela rua escura. Letra C. Os assaltantes cercaram a vítima. Letra D. A vítima poderia fugir sem qualquer problema. Letra E. A vítima deveria ter reagido ao assalto. A resposta correta aí é a letra C. Os assaltantes cercaram a vítima. Tá bom? E temos aí o nono quesito. A intenção comunicativa do autor do texto foi: letra A, produzir humor. Letra B, propor uma reflexão. Letra C, relatar um assalto que quase aconteceria com ele. Letra D, relatar um assalto que realmente ocorreu com ele. Letra E, elogiar a segurança pública. Claro que não, né, pessoal? A resposta correta aí é a letra A. A única intenção do autor do texto com esse texto teatral foi de produzir humor. Ele queria produzir humor. É o único intuito comunicativo desse texto. É a produção humorística. Tá? Apenas isso. 10º quesito. Vamos lá. Entre as alternativas abaixo, aponte aquela que traz um recurso que não ajudou o autor a atingir sua intenção comunicativa. Então, nessas alternativas aí a gente vai dizer o recurso que não ajudou o autor a atingir a sua intenção comunicativa, que era de produzir humor. Tá bom? Aí temos aí, letra A, a criação de uma cena inusitada. Letra B, a ética dos bandidos. Letra C, a caracterização adequada dos assaltantes. Letra D, a correspondência entre o título e o texto. Letra E, o desfecho surpreendente.
Então, dessas alternativas aí abaixo, qual é aquela que traz um recurso que não ajudou o autor a atingir sua intenção comunicativa, tá bom? E aí, nesse caso aí, o que ajudou a não atingir a comunicação, que era a produção de humor, foi justamente a letra C, a caracterização adequada dos assaltantes. Tá? Eles tinham características físicas adequadas, né? Podemos dizer assim. Então, isso fez com que nós levássemos o texto um pouco mais a sério, tá? Então, isso aí fugiu um pouco da intenção comunicativa dele, que era justamente a usar humor, tá bom? 11º. Analise agora as falas dos assaltantes. Eles se expressaram de maneira adequada ou inadequada à situação. Explique. Claro que eles se comunicaram, né, se expressaram de maneira inadequada. Beleza? Eles falaram muito formalmente para uma situação onde não é necessário usar a linguagem formal. Beleza? Vamos agora para o 12º. A forma como os assaltantes se expressaram corresponde à imagem que a sociedade tem deles? Explique. Claro que não, pessoal. Claro que não. Não é essa forma como a sociedade os vê. Tá bom? Não é essa forma como a sociedade os vê. Claro que não os vemos como pessoas formais, cultas, né? A visão que nós temos dos assaltantes é totalmente diferente. É a visão real, né? De pessoas cruéis, pessoas muitas vezes sem dignidade, pessoas muitas vezes até mesmo por necessidade também vemos, né? A questão de assalto por necessidade também é muito comum. Enfim, mas não é essa a visão que a sociedade tem deles, tá? Vamos agora para o 13º. 13º. De que maneira essa forma de se expressar dos assaltantes contribui para a construção do sentido do texto? De que maneira? Ela contribui provocando humor, né, pessoal? O humor provocado pela fala dos personagens contribui justamente para o humor, né, que é a intenção do autor do texto, é produzir humor, tá bom? 14º, porque ao final da cena o homem afirma que para ele, quanto mais ladrão, melhor. O que é que ele diz? Quanto mais ladrão, melhor. No final da cena. Qual foi o desfecho aí? O desfecho foi que os assaltantes deixaram-no escapar, devido àquele impasse, àquela intriga que eles tiveram. Então, ele entendeu, o autor ele diz aí, quanto mais ladrão, melhor, e quer dizer o quê? Quanto mais, se tiver dois ladrões, fazendo uma referência, né? Porque como foram dois ladrões tentando assaltá-lo, devido a isso, ele conseguiu se safar, conseguiu fugir. Então, ele usa essa expressão para fazer uma analogia com o que ele acabou de passar, que foi, no caso, liberado por causa dos dois ladrões. Beleza? Pronto, pessoal. Então, a gente fica por aqui. Você continua atividade para casa, a leitura da página 66, tá bom? 66, e responder as páginas 69 e 70, tá bom? 69 e 70. Depois a gente conclui o resto, tá? Eu vou postar no ClassApp, então vejam no ClassApp a atividade, entreguem no prazo, pois vocês estão entregando a atividade fora do prazo, tá, pessoal? Tomem cuidado com isso, beleza? Então, atividade para casa, ClassApp, tá? Ler página 66, responder as páginas 69, 70 e 71. 69, 70 e 71, tá bom? Vejam o prazo, vejo você na próxima aula. Não se esqueçam de entregar atividades no prazo, beleza? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau, pessoal.